Então, pessoal, vamos dar continuidade, né, ao tema das competências em matéria ambiental, agora tratando da competência material, né? A gente viu a competência legislativa nos artigos 22 e 24 e a competência material agora a gente vai se ater ao artigo 23 da Constituição. Em primeiro lugar, né, como a gente já trouxe num primeiro momento, essa competência material ela é a competência para dar efetividade, né, transformar em realidade os comandos normativos. Então, é uma competência também muito importante. E o artigo 23 dispõe que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e elenca uma série de matérias aí no âmbito dessa competência. O que eu queria chamar a atenção de vocês é já para o caput, né? Em relação à competência comum e ao fato de ela ser atribuída aqui a todos os entes. A todos os entes. No caso, União, Estados, DF e municípios. Nós vimos lá que no artigo 24, a competência denominada concorrente pela Constituição, ela é uma competência atribuída tão somente à União, aos Estados e ao DF. Então, vocês tomem bastante cuidado, porque os exames costumam confundir vocês entre competência concorrente e competência comum. Quando se falar de competência concorrente e não se trouxer nenhum outro dado, vocês vão ter que fazer uma ligação direta com o artigo 24 da Constituição e relacionar que se trata de uma competência legislativa e que os municípios não entram, né, nessa previsão. Por outro lado, se a questão trouxer só que se trata de competência comum, né, e trouxer alguma pergunta atinente a essa temática e nada mais disser, vocês vão relacionar ao artigo 23 da competência material, da competência para instrumentalizar, e aí vocês vão lembrar que é uma competência mais ampla no sentido de abrangência de todos os entes, ou seja, os municípios, eles entram aqui. E aí, eu destaco com vocês mais uma vez os artigos que nos interessam em termos de proteção ambiental. E aí eu destaco com vocês o 3, o 6 e o 7. O 3 trata da proteção de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos, tá? Então aqui a gente já vê uma relação também forte com a questão do meio ambiente cultural, certo? Por isso que eu quis trazer para vocês no início da aula. Nós temos no inciso 6 a proteção do meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas, né? E o inciso 7, preservação de florestas, fauna e flora, né? Então a gente já vê uma relação maior com o meio ambiente natural. O que é interessante a gente observar é que da mesma forma que a gente se questionou lá na competência concorrente, como se daria a concretização, né, da competência concorrente, a gente viu a divisão entre normas gerais e normas específicas. Aqui nós temos à disposição do parágrafo único do artigo 23, que dispõe que leis complementares irão fixar normas para a cooperação desses entes, da União, dos Estados, DF e municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Então, quer dizer, na competência concorrente, a própria Constituição estabelece como vai se dar a divisão de forma que não haja sobreposição de matérias, né? Que os entes não venham a legislar todos sobre o mesmo assunto. E em relação à competência material, o artigo 23 da Constituição, ele já refere à necessidade de existência de uma lei complementar para tratar desse assunto, tá certo? E aí, o que é que nós temos? Que havia uma grande ansiedade para a edição dessa lei. Havia uma grande ansiedade, luta mesmo da sociedade, né? Especialmente
desses setores aí, setores ambientalistas, né, chamados setores ambientalistas, para a edição dessa norma, porque existia uma total ausência de comparação. Né? Um dos casos que eu até cito para vocês no material, que foi um caso que na época, pelos registros que a gente vê, eu também já tenho uns 20 anos, então eu acompanhei muito mais pelos registros, mas que chamou bastante a atenção é o fato de que houve um derrame de óleo na Baía da Guanabara, né, há 20 anos, que foi assim, considerado um desastre ambiental muito grave, e que o que aconteceu é que todos os municípios envolvidos, eles acabaram sancionando a Petrobras. Então, eles estabeleceram diversas multas administrativas, né? O Estado estabeleceu multas, o Estado do Rio de Janeiro, o IBAMA, que é federal, né, que é uma autarquia federal, estabeleceu também multas, ou seja, houve uma sobreposição de multas, todas decorrentes, digamos assim, de um mesmo fato gerador. Então, né, embora a gente saiba que o dano ambiental é muito grave, que existe o princípio da tríplice responsabilidade, em verdade, não deve haver essa sobreposição. De forma que essa era uma lei muito esperada e ela foi editada no ano de 2011. É a Lei Complementar 140 de 2011, que veio a fixar, então, justamente as normas de cooperação entre os entes federativos, certo? Então, é uma lei que veio estabelecer os limites de atuação desses entes e órgãos, que cooperam em matéria ambiental, justamente para que não haja essa sobreposição. E esse conflito que eu citei para vocês, né? Se fala, então, que ela veio garantir essa harmonia, né, em relação a essa divisão de competências, as competências estabelecidas pela Constituição, tá certo? Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns destaques da Lei Complementar 140 de 2011, porque é uma lei que tem passado cada vez mais a ser exigida nas provas. E aí eu vou trazer com vocês alguns artigos que eu considero os mais importantes e que são os que eu tenho visto serem mais cobrados, certo? O primeiro deles é o artigo 4º, que estabelece quais são os instrumentos de cooperação institucional. Ou seja, como eu estou falando aqui de cooperação entre todos os entes, haverá uma reunião, né, que se chama de reunião institucional, e a partir desses instrumentos será possível, então, efetivar e delimitar os limites, né, de cada um no âmbito dessa competência. E nós temos o quê? E aí eu peço que vocês acompanhem ou pelo material ou abram mesmo, né, a Lei Complementar 140 para acompanhar. Quais são esses instrumentos? Consórcios públicos, e aí vocês já devem ter visto na cadeira de administrativos sobre consórcios públicos, convênios, acordos de cooperação técnicas e outros instrumentos similares com órgãos e entidades do poder público, comissões tripartite nacional, estaduais e bipartite do Distrito Federal, certo? Então, há a previsão dessas comissões. O que chama a atenção até aqui é que a Comissão do Distrito Federal é bipartite, porque a gente se lembra, né, que o Distrito Federal ele não é composto por municípios, né, ele é composto tão somente pelas chamadas cidades satélites, por isso que a comissão aqui do Distrito Federal é bipartite. É elencado também como instrumento fundos públicos e privados e outros instrumentos econômicos. A possibilidade de delegação de atribuições de um ente federativo a outro, respeitados os requisitos da lei complementar, que a gente vai ver quais são, e a delegação da execução de ações administrativas de um ente federativo para o outro, também respeitados os requisitos previstos na lei complementar, certo? Então, esses são os instrumentos de cooperação institucional que decorrem lá do parágrafo, né, do parágrafo único do artigo 23 da Constituição, né? São uma série de instrumentos que devem fazer com que esses
representantes, esses grupos de órgãos públicos, essas autoridades, então elas se reúnam e fixem os limites de cada um, ou até mesmo considerar uma possível atuação conjunta, né? Ou a atuação pode ser isolada, mas também esses instrumentos eles podem trabalhar formas de atuação conjunta e complementar, tá certo? Há um registro no parágrafo 1º de que uma parte desses instrumentos, lá o inciso que fala dos convênios, etc., podem ser firmados com prazo indeterminado, né? Então, isso é muito importante porque demonstra o objetivo do poder público de que esses convênios eles sejam firmados pelo tempo necessário realmente a que essa cooperação ela seja efetiva. O parágrafo 2º e os parágrafos seguintes, eu peço depois que vocês leiam cuidado, mais para efeitos aí de exames depois que vocês forem fazer, porque eles tratam dessas comissões tripartites e como elas são divididas e organizadas, certo? E fica então o registro desses instrumentos institucionais, né? Porque, na verdade, eles, a partir da reunião dessas autoridades públicas, eles criam, sim, verdadeiras instituições que vão buscar tratar dessa cooperação, tá bom? Um aspecto interessante que eu trago para vocês é justamente a respeito da delegação, né? Vocês viram que os incisos 5 e 6 tratam da possibilidade de delegação de atribuições de um ente a outro. E o artigo 5º é quem traz os requisitos para essa delegação. E é um artigo bem interessante porque ele expõe que o ente federativo ele pode delegar mediante convênio a execução de ações administrativas a ele atribuídas na lei complementar, porque a gente vai ver posteriormente, né? Na verdade, eu vou deixar no material de vocês, porque o rol é muito extenso, né? Das ações administrativas que cabem à União, ao Estado, ao DF e aos municípios. A lei, a partir do artigo 7º, traz um rol bem extenso para cada um desses entes, tá bom? E que depois a gente vai ter até a oportunidade de ver de uma forma mais pormenorizada quando for tratar de licenciamento ambiental, que a gente vai voltar a ver essa lei e a repartição de competências. Mas por hora, como realmente o rol é extenso e é mais uma questão assim, de leitura para vocês assimilarem alguns e anotarem algumas questões que vocês acharem mais importantes, eu deixei no material de aula quais são essas ações administrativas específicas de cada ente, para que vocês possam ler. Mas eu não vou ler todos com vocês para não ficar tão cansativa a nossa exposição. O fato é que existem essas competências específicas, né, que a lei complementar atribuiu a cada ente, e o artigo 5º expõe que só é possível a delegação, né, que o ente ao qual foi atribuída, né, inicialmente a competência, ele só pode delegar ao outro se ele dispuser de órgão ambiental capacitado para executar as ações administrativas a serem delegadas e também de conselho de meio ambiente. E o parágrafo único ainda explica o que é o órgão ambiental capacitado, que é aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, devidamente habilitados e em número compatível com a demanda das ações administrativas a serem delegadas. Então, para que vocês saibam que a lei ela elenca, sim, quais são as ações administrativas que devem ser tomadas, né? Que cada ente deve tomar à frente, justamente no sentido, né, de organizar de forma que não haja uma sobreposição de matérias e de normas tratando, enfim, sobre o assunto, né, de atos tratando sobre o assunto, como a gente citou, de multas. Mas é possível sim a delegação, mas desde que o ente que venha a receber essa delegação, ele esteja dotado, capacitado, portanto, né, para recebê-la. E aí, quais seriam, então, os dois requisitos principais que o artigo 5º traz? Órgão
ambiental capacitado e conselho de meio ambiente, tá bom? A gente tem que ter em mente, então, que essas ações, elas devem ser pensadas, não devem ser pensadas individualmente, né? Devem ser pensadas sempre no sentido da cooperação e no sentido do cumprimento aí dos objetivos gerais previstos na Lei Complementar 140. Os objetivos gerais estão no artigo 3º e são eles gestão democrática, eficiente, descentralizada, dignidade da pessoa humana, harmonização de atuação. Então, com vistas à harmonização dessa atuação, é que existem essas ações de cooperação. E, como eu disse para vocês, o material de vocês segue para demonstrar, a partir do artigo 7º, que ações administrativas efetivamente competem a cada um dos entes, tá certo? O que eu quero destacar ainda com vocês é que costumam chegar, né, ainda conflitos, apesar desse cuidado da Constituição e agora da Lei Complementar em estabelecer essa divisão. Na prática, é certo que ainda há sobreposição de leis sobre o assunto e ainda há sobreposição de atos. Então, não é raro chegar ao judiciário situações em que existe, de fato, uma repetição, né, daquela matéria sendo tratada por dois entes. E como nós colocamos no exemplo anterior, às vezes multas em duplicidade e isso precisa ser resolvido. E como é que nós vamos resolver? É claro que o primeiro critério é observar o que é que a Constituição e a lei dizem a respeito da divisão de competência. Mas vocês imaginem que existem alguns casos que vão acabar estando numa zona um pouco cinzenta, né? Quando a Constituição, por exemplo, trata no artigo 30 sobre legislar sobre assuntos predominantemente locais, isso tem um pouco de subjetividade aí no que o município vai legislar, né? Então, não raro, há legislações municipais que acabam entrando em pontos que são, às vezes, um pouco polêmicos no sentido de se questionar, será que o assunto é predominantemente local? E se a legislação municipal, nesse aspecto, ela acabar se contrapondo à legislação federal, ainda que seja, digamos assim, um assunto que é predominantemente local, mas se isso for de encontro à legislação federal, o que é que prevalece, né? Lei específica, e aí a gente entra na questão do conflito de leis. E aí o que eu trago para vocês, em matéria ambiental, que a gente tem como orientação, é sempre a ideia de prevalência da proteção do meio ambiente, né? Eu tô aqui, né? Peguei esse livro do professor Hugo Sarlet, Direito Constitucional Ambiental. O professor ele tem muitos livros interessantes sobre a matéria, especialmente, né, nessa nossa parte inicial, que trata do direito constitucional ambiental, e ele fala justamente do papel do Poder Judiciário na resolução de conflitos entre normas ambientais provenientes de diferentes entes federativos e o critério da prevalência da norma mais protetiva ao meio ambiente. E aí ele traz vários exemplos, justamente destacando que, ao fim e ao cabo, além de observar os ditames constitucionais, o que se deve observar é que norma está protegendo mais o meio ambiente, né? Desde que isso não fuja, óbvio, completamente das competências estabelecidas pela Constituição. E aí eu destaco com vocês também uma decisão do STJ do ano passado que trata exatamente sobre esse assunto, né? Eu trouxe para vocês, anexei ao material, que se trata de um julgado relatado pelo ministro Aldo Fernandes, que foi julgado em fevereiro do ano passado, então há cerca de um ano. E ele dispõe o quê? Que a legislação municipal
ela não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos cursos d'água em toda sua extensão fixado pelo Código Florestal. E aí vem a parte importante, diz que a norma federal ela confere uma proteção mínima e cabe à legislação municipal apenas intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água ou, quando muito, manter o patamar de proteção, jamais reduzir a proteção ambiental. E aí, quando a gente lê, a gente lembra também da aula passada, quando a gente tratou, né, do princípio da vedação do retrocesso em matéria ambiental, né, que a gente viu que é um princípio que era tratado primeiramente sob a ótica da vedação do retrocesso social, mas que hoje já foi alçado pelo STJ um verdadeiro princípio basilar em matéria ambiental. Então, com base, né, nesse princípio, e observando, claro, a legislação, a Constituição, o STJ decidiu, então, que essa legislação municipal ela não poderia reduzir o nível de proteção já estabelecido no Código Florestal, entendeu? Por mais que se tratasse de um assunto predominantemente local, tá certo? Então, eu queria que vocês ficassem com essa ideia. Penso que os principais aspectos atinentes à repartição de competências a gente conseguiu ver, certo? Nesses 2 vídeos, complementando pela nota de aula de vocês. Mais uma vez, qualquer dúvida, me mandem e-mail, ou então anotem para a gente conversar depois, e nós iremos, na próxima aula, tratar justamente da Política Nacional do Meio Ambiente, que foi, digamos assim, uma das primeiras leis mais importantes aqui, né, do Brasil, tratando da temática ambiental, trouxe noções muito importantes de responsabilidade, enfim. E essa lei já vai trazer um panorama geral também da nossa disciplina, de uma série de questões importantes que a gente precisa saber, tá bom? Então, todos fiquem bem. Que precisarem, então, eu estou à disposição pelos meios virtuais. Até a próxima!